Olá, que bom! Estamos já chegando na lição número 10. O tempo passa muito rápido. Nesta semana, o tema geral da nossa lição, baseada em Deuteronômio, na Bíblia, é lembrem-se e não esqueçam. Né? Duas palavras fáceis, mas ao mesmo tempo muito difíceis de serem praticadas. Né? Nós vamos analisar algumas coisas a lembrar nesse relacionamento com Deus e com o próximo, e algumas coisas para não esquecer, ou seja, dá na mesma, né? Então, uma análise de coisas a lembrar no relacionamento de Deus conosco. O que devemos lembrar e não devemos esquecer? Primeiro, lembrar da criação de Deus. Se você vai para Deuteronômio capítulo 4, Deus pede que o povo não se esqueça de que foi criado por Deus. Por que isto? Bom, hoje também essa discussão é válida. É muito importante a gente entender que a gente não veio de um protozoário, de uma ameba, de uma explosão cósmica, mas que a gente veio das mãos de um Deus criador, amoroso, e que dá a nós liberdade e sentido para a vida. Essa questão do criacionismo não é apenas uma questão de discutir as origens, mas é discutir como as origens afetam o nosso comportamento, a nossa vida e o significado da nossa vida hoje também. Então Deus pede ao povo de Israel que não esqueça de que ele foi criado por Deus. Eram pessoas criadas por Deus. O 4:32 diz assim: perguntem agora nos tempos antigos, ou aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Aqui se destaca a grandiosidade, a magnificência, o poder desse Deus Criador sobre todas as coisas. Então, se nós não nos recordarmos das nossas origens nobres, muito do que nós fazemos não faz sentido, correto? Então, isso servia para Israel lá no tempo de Deuteronômio, e isso serve para você e eu que vivemos no século XXI. Agora, uma segunda lembrança de coisas a lembrar é lembrar do dilúvio. Por que lembrar do dilúvio? Né? Porque o dilúvio ele nos lembra também a intervenção de Deus na história de um mundo pecador e rebelde. O dilúvio nos lembra também que Deus fala e as coisas se cumprem. A palavra de Deus foi cumprida. Deus disse que seria um mundo destruído por um dilúvio e ele de fato foi. É cumprida essa palavra, e é interessante a gente perceber isso, mesmo que o mundo ao nosso redor duvide desta palavra. Você já imaginou Noé, as piadas que faziam com Noé? Então eles diziam: os homens do clima, os homens do tempo, jamais noticiaram que haveria uma chuva. Isso é uma bobagem. Não chove, sobe uma brisa da terra para criar umidade, para que as plantas produzam, mas isso nunca vai existir uma chuva, vai cair água do céu e vai inundar tudo. Isso é uma bobagem, não é? Né? Os sociólogos disseram: nós fizemos estudos, comparações, isso nunca aconteceu e a probabilidade disso acontecer é zero. Então toda essa discussão, você já imaginou o que é que Noé passou? Mas ele preferiu acreditar na palavra de Deus. Então o dilúvio, ao rememorarmos, nós relembramos que Deus pode intervir, e ele vai intervir de novo agora no fim, na segunda vinda de Cristo, e Deus tem uma palavra que é cumprida. Né? E aí está o arco-íris, né? Como resultado disso, como um relembrar do dilúvio e da promessa de Deus em cuidar dos seus filhos. Né? Um terceiro tópico desta semana é lembrar do êxodo, ou lembrar da libertação. Lembramos da criação, lembramos do dilúvio, que está ligado a ela, e lembramos do êxodo, ou seja, da libertação do povo de Israel do Egito. Deus dizia aos israelitas: não esqueçam, viu? Como eu os tirei da terra do Egito. Né? Deuteronômio 4, versos 9 e 23, você vai encontrar isso. Apenas cuidado, Deus diz,
Muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, ou seja, daquelas manifestações do poder de Deus lá no Egito. Conservem na memória estas coisas por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Deuteronômio 4, verso 9. Eu tirei isso da chamada Nova Versão Internacional. Ou seja, ao lembrar do Êxodo e depois da abundância da terra prometida, os israelitas deviam ser gratos. Não aconteça, diz o texto bíblico, que depois de vocês terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído belas casas e morando nelas, aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, o seu coração, Deus diz para o povo, fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Deuteronômio 8, 12 a 14. Então, eles não deviam se esquecer disto. Eles não deviam esquecer desse êxodo. E eles não deviam esquecer também que eles tinham sido estrangeiros. Deus diz claramente, olha, vocês foram escravos no Egito. Não se esqueçam disso e, portanto, sejam bondosos com os estrangeiros também. A mesma coisa acontece conosco e nós corremos o risco hoje de sermos ingratos a Deus, né? Nós fomos libertos do Egito do pecado, que é bem pior do que o Egito literal, por Cristo. E Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele é a nossa Páscoa. A Páscoa para o judeu era muito importante, porque lembrava a libertação do Egito aqui da terra. Mas em 1 Coríntios 5,7, Paulo diz que Cristo é que é a nossa Páscoa. É aquele que nos libertou do Egito do pecado. Então seria bom que a gente meditasse, parasse diariamente, louvando a Deus por aquilo que ele fez por nós, que foi a sua salvação. Né? O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, qualquer um de nós pode cair no mesmo pecado do Israel do passado, achar que o que temos é nosso, o que temos foi produzido por nós, e que a própria salvação nós a temos porque nós somos obedientes. E isso é puro legalismo. Nós não podemos esquecer. Por isso que o tema desta semana é coisas a lembrar. Lembrar da criação, lembrar da redenção, lembrar que Deus nos perdoou, nos salvou e quer nos dar uma nova vida. E eu terminaria com uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com o texto geral da lição, mas tem tudo a ver com, digamos, a nossa vida hoje e teve a ver com Israel. Até que ponto as posses materiais podem impactar a nossa vida espiritual? Observe, muitas vezes uma pessoa é pobrezinha e ela vai para a igreja numa quarta-feira, no culto de oração, e ela diz, irmãos, orem por mim para que eu consiga um bom emprego, porque eu estou lutando há tempo, mais de um ano, buscando um emprego, uma colocação. E aí Deus abençoa essa pessoa, e ela consegue um emprego, e ela vai crescendo nesse emprego, e ela começa a galgar cargos, funções, e o seu salário vai aumentando, e ela compra uma casa nova, ela compra um carro novo, ela faz viagens, e, enfim, a vida dela se estabiliza, os filhos vão estudar nas melhores escolas, e a vida cresce. 10, 15 anos depois, nós a encontramos num patamar econômico totalmente diferente do início daquela quarta-feira à noite lá na igreja. E a pergunta é, a sua fé aumentou nesse período? Ou ela diminuiu? Eu vejo muita gente que cresce materialmente, mas decresce espiritualmente. Eles estão com dinheiro no bolso, estão com ciência na cabeça, mas o coração está longe de Deus. Eles se esquecem do amor, da providência e da salvação de Deus. Que isso não aconteça conosco. Que isso não aconteça comigo, não aconteça com você. Que a prosperidade material seja correspondente também da prosperidade espiritual. Que reconheçamos cada dia o poder, o amor e a graça de Deus na nossa vida. Um abraço. Se Deus quiser, na semana que vem estamos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Até lá.